Para você abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 até o 22. Nós vamos continuar nossa série, Exilados Exultantes, na carta de 1 Pedro. Se Deus assim permitir, nós vamos terminar o capítulo 3 essa noite. 1 Pedro capítulo 3, 19 a 22, essa passagem está na página 948, se você está usando uma das Bíblias da igreja. 1 Pedro 3. Eu vou ler mais uma vez o versículo 18, que a gente viu no domingo passado. Eu vou ler a partir do 18. Assim diz a palavra do Senhor. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, desvenda os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra. Nos dê olhos para ver a glória do Senhor Jesus Cristo, e assim que a gente também seja transformado de glória em glória. Senhor, a gente está diante de um texto muito difícil. Tenha misericórdia de nós, nos dê entendimento. Me dê graça, Senhor, para ser fiel à Tua palavra. Aplica ela com poder aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não conheço nenhuma passagem da Bíblia que tenha tanta dificuldade junta, numa aglomeração enorme de questões difíceis. Essa passagem é uma passagem misteriosa, talvez uma das mais difíceis de toda a Bíblia, se não a mais difícil. Olha o que Martinho Lutero, há 500 anos atrás, falou sobre essa passagem, sobre esse trecho. Olha o comentário de Lutero, abre aspas. Esse é um texto estranho, e certamente a passagem mais obscura do que qualquer outra do Novo Testamento. Eu ainda não tenho certeza do que o apóstolo quis dizer. Esse é o comentário do grande reformador Martinho Lutero, e a gente entende por quê. A peça central do mistério aqui está no versículo 19. O versículo 19 fala que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Cristo foi e pregou. Quando? Quando que Cristo foi e pregou? Foi nos dias de Noé? Foi através do Espírito Santo que ele pregou através de Noé? Ou ele pregou entre a morte e a ressurreição dele? Ele pregou, ele desceu ao inferno, como muitas pessoas entendem. Ou ele foi e pregou depois da ressurreição dele, na ascensão dele. E quem são esses espíritos em prisão? Quem são esses espíritos? São os não cristãos que morreram durante todo o Antigo Testamento, são eles? Ou são os crentes do Antigo Testamento, que o Senhor Jesus foi lá quando morreu e libertou eles da prisão e carregou eles até o céu? Ou os espíritos em prisão são anjos malignos? E terceira pergunta, o que exatamente Cristo pregou? O quê? Ele pregou uma segunda chance para aqueles que estão mortos se arrependerem e irem para o céu?
Ou ele proclamou que a obra de redenção dele estava completa. Ou ele pregou condenação para os ímpios e os espíritos malignos. Quando ele pregou, o que ele pregou, para quem ele pregou, essa é uma passagem difícil. Eu quero fazer um pedido para vocês. Antes da gente entrar nessa passagem, o meu pedido vale para hoje, mas vale para todos os domingos. E vários de vocês já fazem isso, mas eu quero estender o pedido agora, renovar o pedido. Acompanhe a pregação sempre com a palavra de Deus aberta. É por isso que a nossa igreja tem várias cópias físicas da palavra. Eu quero incentivar vocês, que isso seja a sua prática. Abra a palavra de Deus, para que você possa ver na palavra o que está sendo pregado a partir da palavra. É uma boa prática, sempre, ainda mais quando um texto é tão difícil. Mas a grande recompensa em suar a sua alma, cavando os diamantes da glória de Cristo na palavra de Deus. Há muita recompensa. Toda gota de suor da alma investida para contemplar mais da glória de Deus, toda ela vale a pena, nenhuma é derramada em vão. Você reparou que o título que eu dei para essa mensagem foi o triunfo do sofredor. O triunfo do sofredor. Porque esse trecho mostra a jornada triunfante do Senhor Jesus, que passa pelo sofrimento e a morte e ascende até os céus. Olha o versículo 18. Fala que ele sofreu e morreu. E olha o versículo 22, ele termina dizendo que ele subiu aos céus e está à direita de Deus, a posição de mais alta honra. Então não vamos perder de vista qual que é o ponto principal dessa passagem. Esse trecho é sobre a vitória do seu Salvador. É sobre o triunfo dele, sobre as forças do mal, e como agora ele reina, e isso deve dar conforto e consolo ao seu coração em meio a esse mundo mal. Esse que é o ponto da passagem, é por isso que ela está aqui, para dar consolo, conforto, confiança, que a gente não está sozinho. Esse que é o ponto. Persevere, porque ele reina. Esse que é o ponto da passagem, persevere pelo sofrimento, no sofrimento, porque ele reina. Esse é o ponto dessa passagem. E ele descreve a vitória do nosso Salvador em termos de salvação, proclamação, imersão e exaltação. Salvação, proclamação, imersão e exaltação. Domingo passado nós vimos a salvação no versículo 18. Não é isso? Salvação que a gente tem através de Cristo, o justo pelos injustos. Vamos continuar acompanhando a jornada do nosso Rei em direção ao trono. Próximo ponto, então, a proclamação. Eu quero ler de novo o versículo 19 e 20 sobre a proclamação. Então, versículo 19, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Existem várias interpretações para esses versículos. Eu quero colocar algumas aqui para vocês que parecem ser as mais populares e depois eu vou tentar defender a que eu acho que é a correta. Tudo bem. Primeira interpretação, uma que é comum, é que o Senhor Jesus foi e pregou entre o período da morte e da ressurreição dele, ele desceu até o inferno e ele chamou as pessoas que já tinham morrido a se arrependerem. Então essa é uma interpretação como se o Senhor estivesse dando uma segunda chance àqueles que morreram sem Cristo. Algumas pessoas entendem que é isso que essa passagem está dizendo. Então, os espíritos em prisão seriam as pessoas que estão aprisionadas no inferno. E o Senhor Jesus foi e deu uma segunda chance para elas. Essa interpretação tem uma série de problemas. O primeiro é que a Bíblia em nenhum momento diz que as pessoas que morrem sem Cristo vão ter uma segunda chance. Nenhum momento. Muito pelo contrário, Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso, o quê? O juízo.
A única chance que nós temos de nos reconciliar com Deus é agora, nessa vida aqui. Qualquer ideia de purgatório, ou pessoas saindo do inferno e indo para o céu, é uma ideia que não tem respaldo nas Escrituras, deve ser rejeitada como uma interpretação não bíblica, não cristã. Você percebe isso até na parábola que o Senhor Jesus contou, né, do Lázaro. E é uma parábola, sim, mas a parábola só funciona porque não tem como você sair do inferno e ir para o céu. O destino eterno de cada um de nós vai ser definido aqui nessa vida. Então, essa não é uma interpretação aceitável. Segundo problema dessa interpretação é que essa ideia de existir uma segunda chance depois que você morre, essa ideia vai contra tudo o que Pedro está tentando construir ao longo de toda a carta. O que Pedro está dizendo? Meus irmãos, povo de Deus, perseverem, confiando em santidade, uma santidade que demonstra que a fé de vocês é verdadeira. Se vocês fizerem isso, vocês vão herdar a bênção, a glória, mas vocês têm que perseverar, continuem crendo, continuem praticando boas obras que refletem a fé de vocês. Ele faz isso o tempo todo. Então dizer que você vai ter uma segunda chance é como se ele estivesse destruindo todo o argumento que ele está construindo ao longo da carta. Então não faz sentido dizer que tanto faz como você viver, vai ter uma segunda chance no inferno. Então essa interpretação não é possível. Uma segunda interpretação, que Agostinho, o grande Agostinho, entendeu, que essa passagem estava dizendo é o seguinte, é que Cristo pregou pelo Espírito Santo através de Noé, milhares de anos antes. Então, enquanto Noé estava construindo a arca, Jesus estava pregando através de Noé aquela geração desobediente. E como eles desobedeceram, não se arrependeram e confiaram na mensagem que Noé estava pregando, ou Cristo através de Noé, então eles estão agora aprisionados no inferno. Essa é uma segunda interpretação, parece ser bem interessante essa interpretação. Por quê? No capítulo 1 de 1 Pedro, fala que Jesus pregou através dos profetas. Então, é uma interpretação razoável. 2 Pedro, o mesmo autor, Pedro também. Pedro chama Noé, lá em 2 Pedro, de o pregador da justiça. Então, Jesus pregando pelo Espírito Santo, através de Noé, pregando, né, o Evangelho, arrependimento e fé, milhares de anos atrás, ali enquanto construía a arca, eu acho que é uma interpretação possível, uma interpretação cristã, diferente da primeira. Mas eu não acho que é isso que esse versículo está dizendo. Então eu quero colocar aqui uma interpretação que eu acho que é correta, vou tentar defender e mostrar por que as outras não são corretas. Eu acho que o que está acontecendo aqui é que Cristo proclamou a vitória dele para os anjos malignos depois da ressurreição. É isso que eu acho que está acontecendo aqui. Vou dar 3 argumentos. Primeiro argumento é mostrar quando que Cristo pregou. Eu acho que Cristo pregou depois da ressurreição. O problema de achar que Cristo pregou antes, indo para o inferno ou com Noé, é que olha o que o versículo 19 diz. O versículo 19 diz que Cristo foi e pregou. E se ele pregou através de Noé, pelo Espírito Santo, ele não precisa ir a nenhum lugar. Ele não precisa ir. Ele prega através do Espírito Santo. Então esse é um primeiro problema em achar que Cristo pregou antes da ressurreição. E o segundo, olha como o versículo 18 e 19 estão conectados. O versículo 18 diz que ele morreu no corpo. O que aconteceu depois? E foi vivificado no Espírito. Ou seja, ele morreu, ressuscitou. Olha o versículo 19. E foi. Morreu, ressuscitou e foi. Depois que ele ressuscitou. Então essa é a leitura mais natural. Que isso aconteceu depois da vivificação no Espírito. Que é a ressurreição. E não milhares de anos antes, na época de Noé. E por causa disso também não faz sentido pensar que Jesus desceu até o inferno para pregar, se isso aconteceu depois da ressurreição. Então a gente tem que ler o versículo 18 e 19 juntos. Muito bem, meu primeiro argumento. Por que foi depois da ressurreição? Segundo argumento, o que são esses espíritos em prisão?
que são esses espíritos em prisão? Na Bíblia, sempre que a palavra espírito é usada no plural, espíritos, sempre ela se refere a anjos. E geralmente anjos maus. Só existe uma exceção em todo o Novo Testamento, que a palavra espíritos é usada para falar de pessoas. Isso acontece em Hebreus, capítulo 12, versículo 23, mas o autor fala espíritos, aí ele acrescenta, dos justos, para deixar claro que nessa exceção aqui ele está falando de pessoas. Mas em todo o restante da Bíblia, sempre espíritos se refere a seres espirituais, anjos. Não pessoas, nunca se refere a pessoas. Segundo, a palavra prisão, espíritos em prisão. A palavra prisão, nenhuma vez na Bíblia, se refere ao lugar que as pessoas vão depois que elas morrem. Nunca. Mas, em Apocalipse, Judas e 2 Pedro, prisão é o lugar onde Satanás e os demônios estão. Foram aprisionados. Mas nunca se refere ao lugar que os seres humanos vão depois da morte. Então você junta espíritos em prisão, essa expressão, então, que parece que ela se refere aos anjos malignos que estão aprisionados, esperando o julgamento. E olha o versículo 20. O versículo 20 fala o que esses anjos fizeram. Olha o versículo 20. Que há muito tempo desobedeceram. Esses anjos malignos desobedeceram há muito tempo atrás. Quando? Quando aconteceu essa desobediência? Ele também fala, o versículo 20. Quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Foi aí que aconteceu a desobediência. Não a pregação, mas a desobediência deles. Enquanto a arca era construída. Então esses anjos são anjos malignos. Esses espíritos são anjos malignos que desobedeceram a Deus na época de Noé. Pedro está se referindo aqui a um evento que está relatado em Gênesis 6, um capítulo antes do dilúvio. Vamos lá para Gênesis 6. Eu quero ler um trechinho de Gênesis 6, porque esse é o evento que eu entendo que Pedro tem em mente aqui. Gênesis capítulo 6. Então, o que aconteceu aqui foi que anjos malignos entraram na criação, tiveram relações com mulheres e elevaram a maldade do mundo a um ponto que Deus decidiu destruir toda a criação. Então vamos ler Gênesis a partir do 6. Eu quero ler o começo aqui, a partir do versículo 1 até o 3. Quando os homens, Gênesis 6, 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus, e essa é uma expressão muito comum no Antigo Testamento para falar de quem? Dos anjos, aparece lá em Jó. Então, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. E olha o que acontece. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Parece estranho anjos tendo filhos com mulheres, essa é uma das objeções, essa interpretação. Mas a Bíblia relata esses seres espirituais entrando na criação e bebendo, comendo, matando, removendo pedras. Eles têm a capacidade de entrar no mundo físico e agir no mundo físico. Eles usam corpos e agem na criação. Mas por causa da abominação que eles fizeram em Gênesis 6, Deus aprisionou esses espíritos e decidiu destruir a terra, recriar a humanidade a partir de Noé. Repara que no versículo 3, Gênesis 6, fala que o homem viverá só 120 anos, que foi o tempo que durou para Noé construir a arca. Você vai para o versículo 20, agora volta para 1 Pedro, no versículo 20 de 1 Pedro, fala que Deus esperou com paciência, pacientemente. Sabe qual foi a paciência de Deus? 120 anos.
Deus deveria imediatamente destruir toda a humanidade, mas Deus é muito paciente. 120 anos esperando. A gente tem dificuldade de ter paciência por 120 segundos. Deus tem paciência por 120 anos. Quem é paciente como o nosso Deus? Você vira a sua Bíblia, uma folha. Gênesis 6, Gênesis 7 é uma folha, não é? Mas dessa folha, do capítulo 6 para o 7, se passaram 120 anos. Quem é paciente como o nosso Deus, suportando rebeldia contra o nome santo dEle, ano após ano? Vou falar para vocês, estou caminhando, semana passada, caminhando ali, daqui a pouco eu ouço um jovem, ali com outro, jogando futebol, daqui a pouco um deles grita, juro por, e usa o nome do Senhor em vão, juro por que isso é verdade. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Nada. Ele continuou respirando. O Senhor não mandou um raio na cabeça dele, não fez a terra se abrir, ele continuou respirando. Ele blasfemou contra o Deus Santo e continuou respirando. Sabe qual é a razão? Só tem uma razão. Paciência de Deus. Como Deus é paciente. É muita paciência. E quantas vezes eu blasfemei contra esse Deus Santo. Quantas vezes eu blasfemei, minhas palavras, minhas ações. E Deus, na sua misericórdia, aguentando, esperando eu me arrepender. E você, quantas vezes? Quantas vezes a gente desonrou o nome desse Deus Santo? Quem que pode contar? Não cabe nesse mundo os livros que seriam escritos. Mas Deus é muito, muito paciente. Não existe ninguém como o nosso Deus. Você pergunta, por que Deus não julgou esse mundo ainda? O que Ele está esperando? Até quando, Senhor? Teu povo vai sofrer? Até quando o Senhor vai aguentar tanta rebeldia? A resposta, eu vou usar o apóstolo Pedro de novo para responder. Agora, 2 Pedro, capítulo 3. Por que Deus não julgou o mundo ainda? Ouve. Por favor, 2 Pedro 3, 8. Igreja Batista, Jardim Minnesota. Não se esqueçam disto, amados. Não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é paciente. Que ninguém aqui, nenhum de nós aqui, abuse da paciência desse Deus. Não faça isso. Não faça isso. Não abuse da paciência de Deus. Não demore para se arrepender. Não conte com mais um dia. Não faça isso. Que a gente seja rápido e confessar, e se arrepender e buscar o perdão em Cristo. Mas esse é meu segundo argumento. Os espíritos em prisão são os anjos malignos de Gênesis 6. E meu terceiro argumento para essa interpretação é o próprio contexto de 1 Pedro. 1 Pedro 3. Olha como termina a passagem. A interpretação de que Jesus proclamou a vitória dele depois da ressurreição lá para o mundo espiritual casa melhor com o contexto. Olha como termina. Fala que Jesus subiu aos céus, está à direita de Deus e a ele são sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então a passagem termina declarando a vitória de Cristo. Anjos, autoridades e poderes é uma outra expressão para falar dos anjos malignos. O apóstolo Paulo usa em Colossenses a mesma expressão, autoridades e poderes. São os seres malignos que ainda agem nesse mundo. Então essa passagem está falando da vitória de Cristo sobre o reino espiritual. O que Cristo pregou não foi uma segunda chance de arrependimento aos mortos e nem o evangelho através de Noé. O que Cristo fez foi proclamar, declarar a vitória dele sobre esses espíritos malignos, depois que ele voltou ao trono dele, se assentou
consumou a obra dele. Então, o Rei da Glória anunciando a Satanás, ao reino das trevas, eu venci, porque eu sou o rei, não vocês. E isso que deve causar consolo e conforto ao povo de Deus que ainda sofre nesse mundo mal. E olha uma última questão, no versículo 20, uma última questão sobre o contexto ainda. O versículo 20 fala que Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, olha o detalhe que ele dá, nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Por que ele fala isso? Por que ele menciona 8 pessoas? Quem são essas 8 pessoas? A gente ouviu em Gênesis 7, Noé, a esposa, os filhos e as esposas dos filhos. 8 pessoas. Agora, qual que era a população do mundo na época? Você sabe? Ninguém sabe, certo? Mas existem estimativas. Os mais conservadores falam de quase 1 bilhão de pessoas. Tem gente que chega a dizer que tinham 4 bilhões de pessoas na época. 4 bilhões de pessoas, Deus salvou 8. Destruiu toda a humanidade. Por que Pedro está falando isso? Por quê? Porque esse é o padrão da experiência do povo de Deus. Uma minoria que é ignorada e perseguida, mas que é salva, porque confia nas promessas do Senhor. Ele derrama o julgamento, mas essa minoria é protegida e será salva. Assim como Noé foi salvo, confiando nas promessas do Senhor, você, meu irmão, minha irmã, também vai ser salvo durante o julgamento, se agarrando nas promessas do Senhor Jesus. O que você precisa fazer então para ser salvo? O que todos nós aqui precisamos fazer? Você precisa entrar na arca. Você precisa entrar na arca da salvação. E essa arca se chama Cristo. Ele é a nossa arca da salvação. Entre nele pela fé. Não tente carregar suas obras, elas não são bem-vindas na arca. Não tem como você entrar com as obras na arca. Você só pode entrar com a sua fé e mais nada. Desistir completamente de tudo que você tem para oferecer e receber o que Deus oferece em Cristo na cruz. A arca cabe todo mundo que se arrepende e crê em Cristo. Cabe todo mundo. Mas para entrar na arca, a porta é estreita. Muito estreita. O Senhor Jesus disse, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos. O Senhor Jesus disse, são poucos. O Senhor Jesus está chamando todos nós aqui, essa noite. Entrem na arca. E se você já está na arca, continua. Não sai da arca por nada. Na arca, que é Cristo, você está protegido. Você está protegido. E quanto mais as águas descem, mais perto do céu você fica. Porque você está na arca. A humanidade, esse mundo, bebe o pecado como se fosse água. É ou não é? Como se fosse água. E Deus é muito paciente, é muito paciente. Quem é paciente como nosso Deus? A glória dele sendo tripudiada. E ele continua esperando que as pessoas se arrependam. Agora, Deus é paciente, mas Deus é justo. Gálatas 6:7, não se enganem, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Ninguém ignora Deus e maltrata o povo dele e fica por isso mesmo. Ninguém. Deus não aceita isso. Em breve, o Senhor Jesus vai voltar esse mundo para julgar.
Em breve. Muito em breve. Eu não sei se essa noite, eu não sei se 2000 anos, mas em breve. E quando isso acontecer, vai ser o dia mais terrível que já existiu na face da terra. O dilúvio é só uma sombra do quão terrível vai ser quando o Senhor Jesus voltar para aqueles que estão fora da arca. Terrível. Quem de nós é capaz de descrever os horrores do inferno? Quem de nós? O pessoal hoje na aula, hoje de manhã, falando do lago de fogo. Pastor, o que é isso? O que é isso do lago de fogo? A Bíblia tenta usar imagens que fazem sentido para a gente, para dar uma ideia do que é esse sofrimento eterno, constante do inferno. Terrível, que coisa terrível é cair nas mãos de um Deus irado. Mas esse vai ser um dia glorioso também, para vocês que estão dentro da arca. Vai ser o começo do dia mais maravilhoso da vida de vocês, um dia que nunca vai acabar. Vocês vão estar diante da glória do Salvador de vocês. E vocês, todos aqui, têm a oportunidade de entrar na arca, continuar nela, confiar em Cristo, se arrepender, confessar os pecados e confiar na nossa arca da salvação, o Senhor Jesus Cristo, se refugiar nele. Versículo 18, então, fala da salvação. Versículo 19 e 20 fala da proclamação. Próximo elemento da jornada, da vitória do nosso rei, é a imersão. Olha o que Pedro faz agora. Ele liga o dilúvio com o nosso batismo. Deixa eu ler de novo o versículo 21. Olha o que ele fala. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Então, no versículo 21, ele está dizendo que essa salvação que aconteceu através das águas na vida de Noé representa a salvação que também é ilustrada pelo batismo. Ou mais especificamente, as águas de julgamento do dilúvio são representadas nas águas de julgamento do batismo. É isso que ele está dizendo. O dilúvio é uma ilustração do seu batismo. O instrumento que Deus usou para julgar o mundo foram as águas. E o instrumento do julgamento no batismo também é as águas. As águas, muitas vezes, falam da purificação dos pecados, sim, também, mas na imagem do batismo, o que está na frente, o mais importante, é a imagem do julgamento que acontece no batismo. Olha como Jesus falou da cruz dele, olha como ele se refere à cruz, o lugar que ele ia ser julgado e morto. Olha o que ele falou para os discípulos. Mas existe um batismo. Lucas 12:50, Jesus falando, existe um batismo pelo qual eu tenho que passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Do que ele está falando? Que batismo que ele está falando dele? Da cruz. Das águas do julgamento que vão ser derramadas lá na cruz. Então, afundar na água simboliza morte. É isso que Pedro está dizendo. E é por isso que Jesus comparou a cruz com o batismo. Entende? É isso que está acontecendo aqui. Mas, o lugar do julgamento é o lugar da salvação. O lugar da morte é o lugar da vida. É o mesmo lugar. Onde há julgamento, há salvação. Onde há morte, há vida. Isso é um padrão que Deus está mostrando a Bíblia inteira, até essa ilustração chegar ao clímax na cruz do Senhor Jesus. Então, por exemplo, o mundo passou pelas águas do dilúvio. Os ímpios são julgados, Noé e sua família é salva. 2 nações passam pelas águas do Mar Vermelho. Os egípcios são julgados, o povo de Israel é salvo. O Senhor Jesus passa
pela cruz, o julgamento da cruz nos representando, ele é julgado ali e também nos representando, o povo de Deus é salvo. Mesmo lugar, mesmo instrumento que Deus usa para julgar, Ele usa para salvar. Quem é poderoso como o nosso Deus? Olha isso. No julgamento, a graça. Na justiça, a misericórdia. Você passa pelas águas de julgamento do batismo e essas águas também representam a sua salvação. Quando você ressurge das águas, você recebe o perdão de Deus dessa forma. Esse é o padrão. Salvação através do julgamento. As águas que julgam são as águas que salvam. A cruz que julga é a cruz que salva. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Agora, deixa eu tentar ilustrar, então, terminar esse ponto, tentar ilustrar um batismo acontecendo aqui na IBJM. Se Deus quiser, em breve, a gente vai testemunhar um batismo acontecendo. O que acontece no batismo? Tem basicamente 3 momentos no batismo. Primeiro, a identificação. Então, vem aqui uma pessoa e ela testemunha da identificação dela com Cristo. Ela declara publicamente que o que ela merece é o julgamento, mas que o Senhor Jesus foi julgado no lugar dela. Ela crê nisso, ela põe a fé só nele, é a única esperança dela, que ele foi julgado no lugar dela e que o Salvador dela não ficou sepultado. Terceiro dia, ele ressuscitou, então também eu vivo, ele me deu vida. Eu me identifico com o meu Senhor. Então esse é o primeiro ponto, porque eu creio nele. Depois da identificação, a demonstração dessa união a Cristo pela fé, vem a imersão. Então o que acontece? Então Pedro vai ser batizado, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele afunda na água. O que isso simboliza? Morte. Morreu. São as águas do julgamento. Morreu. Está morto. Certo? Esse é o segundo elemento, a imersão, um símbolo de morte. Mas, por causa da fé em Cristo, ele não fica lá na água. O que acontece? Ele é imerso, mas ele ressuscita, como o Senhor Jesus ressuscitou, para uma nova vida. Então vem a identificação, a imersão e a ressurreição. É julgado e salvo. Pecados todos pagos. Não ficou nenhum sequer. Então o batismo o dilúvio é uma ilustração do batismo. É isso que Pedro está dizendo. O crente ganhou uma nova vida, ele ressurge. Ressuscita. Olha como o apóstolo Paulo descreve o batismo. Deixa eu ler para vocês, podem só ouvir. Olha como ele liga a morte e a ressurreição de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição por causa da fé em Cristo. Olha o que ele fala. Romanos 6,3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Olha como o apóstolo Paulo liga a morte dele à nossa morte, a ressurreição dele à nossa ressurreição. Certo? Os seus pecados foram julgados. Deus não pode, por causa da santidade dele, não pode declarar você justo sem pagar o preço disso. Então, ele próprio se faz homem para pagar. Essa é a misericórdia, a graça de Deus. Agora, Pedro está falando, lá em 1 Pedro, ele fala que o batismo salva, não é isso? É o versículo 21. Isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Agora, Pedro não está dizendo que H2O, que a água, tem poder de salvar. Não tem nenhum poder. A água não tem poder de salvar ninguém dos pecados. O fato de alguém ter mergulhado num tanque de água e ter levantado, esse ato mecânico de ser mergulhado e levantar, esse ato não é capaz de salvar ninguém. Ninguém. Não é isso que salva. Quem salva é Cristo. E esse ato representa,
de forma visível uma realidade invisível da sua fé em Cristo. E é isso que Pedro quer deixar claro. Olha o que ele fala no versículo 21. Ele quer deixar claro isso. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo. Não é isso que salva, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. E olha o que salva: a fé naquele que ressuscitou, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Remover sujeira do corpo não salva ninguém, não purifica ninguém, não perdoa ninguém dos pecados. É a fé naquele que morreu e ressuscitou. E o batismo simboliza, ilustra, representa. Não salva ninguém. É a obra interior do Espírito Santo no coração. Isso que faz alguém entrar na arca da salvação no Senhor Jesus Cristo. E esses regenerados, olha o que ele fala da consciência. Esses que são regenerados têm uma consciência limpa diante do Senhor. Noé achou graça aos olhos de Deus. Essa é a razão que Moisés dá lá em Gênesis. Por que Deus salvou Noé? Gênesis 6:8. Noé achou graça. E se você entrou na arca, foi porque você achou graça aos olhos de Deus. Olha isso, no meio do julgamento, Deus também derrama graça. O Senhor é muito misericordioso, muito. A pergunta mais importante para você agora, nesse momento, é onde você está? As nuvens do julgamento de Deus estão se formando no céu. Aonde que você está? Você está dentro da arca? Cristo, refugiado, protegido? Se não, não espere. Entre na arca. O Senhor Jesus está chamando todos nós ao arrependimento. Creia nele, descanse nele e você vai estar protegido para sempre. A qualquer momento ele vai levantar, ele vai julgar as nações. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez vencendo. Vem Jesus, ele vem vencendo, ele é o rei. Salvação, proclamação, imersão, último estágio do triunfo do Senhor Jesus, exaltação. Versículo 22. Olha a exaltação. Ele está falando de Jesus aqui, que subiu aos céus, está à direita de Deus, a posição de mais alta honra no universo. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Esse é o tema central da passagem. A vitória de Cristo sobre os espíritos malignos, sobre o reino do mal, o triunfo dele, essa jornada, morte até a glória, a exaltação. E nada, olha o que o texto diz, nada escapa do senhorio dele, nada. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Então você confia no seu Salvador. No meio da sua confusão e da sua dor, ele está acima de tudo e de todos. Os demônios que ainda agem nesse mundo estão sujeitos a ele, o Senhor Jesus. Ele recebeu autoridade completa, universal, eterna, e ninguém é capaz de arrancar ele do trono. Com um Salvador tão poderoso assim, a gente não precisa temer. A gente não precisa temer. A gente pode olhar para ele, continuar perseverando, mesmo em meio ao sofrimento e esse mundo mau. Você lembra, lá em Êxodo, quando o Senhor deu as estipulações para os sacerdotes entrarem na presença dele? O sumo sacerdote tinha uma roupa especial, a estola sacerdotal. Ele tinha que pegar duas pedras de ônix. Uma pedra, ele escrevia o nome de 6 tribos de Israel. Na outra pedra, o nome de 6 outras tribos. E o sacerdote pegava e colocava uma pedra no ombro, e outra pedra no ombro, e ele entrava no templo representando o povo de Deus, carregando o povo de Deus nos ombros, na presença do Senhor. Você percebe onde eu quero chegar? Quem faz isso hoje é o nosso sumo sacerdote. Ele carrega nos ombros dele o nome de cada um de nós. O nome de cada um que está
o nome de cada um que está no livro da vida. Ele nos representa diante da glória, da santidade do nosso Deus. Ele subiu aos céus para isso, para nos levar até lá também. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Ele sofreu a morte de cruz por amor a nós e por amor ao Pai dele, para vindicar o nome santo de Deus, que não pode ser tripudiado e ignorado. Junto com isso, ele é julgado e, ao mesmo tempo, nós somos salvos. Salvação através do julgamento. E ele fez isso através dessa jornada. Quem sofre com Cristo, também com ele vai ser glorificado. Em todas essas coisas, todas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos orar então, vamos terminar agradecendo, uma oração de louvor ao nosso grande Salvador. O Senhor Jesus, nosso sacerdote, nosso Salvador, que nos representa diante do tribunal e do trono de Deus. Nós queremos louvar o teu nome santo. O Senhor deveria ter destruído a gente para sempre, mas o Senhor escolheu salvar nós, o teu povo. Quanta graça, quanto amor. Senhor, guarda o nosso coração, não deixa a gente ficar frio e seco diante de tanta misericórdia e tanto poder. Nos ajuda, Senhor, a gente também ter sensibilidade àqueles que estão fora da arca, fora do Senhor Jesus. Nos dê uma coragem santa para chamar mais e mais pessoas, para entrar pela porta estreita e serem salvos, refugiados, seguros. Senhor, derrama arrependimento no coração de cada um de nós. Exalta o teu nome, salvando aqueles que recebem a Cristo. Pai, esse é o nosso pedido. No nome do Senhor Jesus. Amém.